Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Falando desse tema um tanto que repetitivo, né? Mas eu acho que é assim bem interessante. Como eu digo, acho que dá pra tirar um pouquinho digamos que dá pra torcer esse limão e ainda tirar algum caldo, certo? Bom, enfim, que são o que? Basicamente gente que está ou revoltada, né, ou exultante com o que? Com a queda do mundo, do status quo, né? São basicamente, até não me lembro quem fez a comparação, mas foi mas diz que os contemporâneos são pessoas que se irritam ou que não se ajustam aos tempos modernos, né? Isso falando, por exemplo, do Kafka, né? Acho que foi o Walter Benjamin que fez isso, o escritor socialista. Bom, mas indo ao que interessa. Comparando os MGTOWs com a revolta de Atlas da Ayn Rand, bem nesses 3 livros, tem um box que tá meio... Eles vêm num box assim, bem bonitão, né? E aí, como eu li há muito tempo, né? Já ficou meio amarelado assim. Tá já meio desbotado por causa da luz. Então, vou pegar um só, tá? Pra dar isso. Eles somam acho que 1.002 páginas, que eu vi um PDF dele, que não tomo só. Mas eu posso te dizer que os 2 primeiros são até legais, aí o último fica ruinzinho. Então eu vou dar o spoiler dele. Basicamente o John Galt, ele se entrega, né? Qual é a história? Ele tá trabalhando numa fábrica de motores, né? Ele é um técnico super inteligente e tudo mais. E aí o que acontece? Muito esforçado. E aí o que acontece? Ele e os herdeiros da fábrica começam a dizer: não, vamos trabalhar todo mundo igual. Aí vai receber de acordo com a necessidade, né? Comparando com um discurso com o que o Lenin fez. Só que na verdade o Lenin, na prática, ele dizia assim: quem não trabalha não come. Bem assim mesmo. Entendeu? É como se fosse... Ele lutava contra a fome, fazendo os esfomeados plantarem a comida. E quem morresse é carne fresca, tá? É carne com pouca gordura. Cinismo do caramba. Bom, enfim. Só voltando. Então assim se vê aqui. O John Galt, ele foge e volta assim, fica sabotando, tirando gente que é, digamos assim, talentosa nas suas áreas. E criam um lugar, um espaço que é um ambiente assim, uma utopia, né? Onde eles esperam que a sociedade colapse, como estava colapsando. Perfeito? E bom, porque basicamente é o seguinte: tem gente querendo melhorar fórceps, certo? Gente sem talento mesmo, ou gente que acha que tem algum talento e não está sendo prestigiado, né? Não está sendo agradecido. Perfeito? Que, diga-se de passagem, é bem o caso da Ayn Rand. Depois que ela se tornou uma Ayn Rand, né? A pessoa assim, né? Do Randinismo, e ela disse: não, é objetivismo. Ela disse, tem a entrevista no YouTube. E bom, é uma pessoa inconformada mesmo, como os MGTOWs e tudo mais. Por quê? Porque o que acontece? Eles veem que basicamente que esse mundo não faz parte deles, tá? O status quo não pode ser restaurado. E eu digo isso assim, de ter uma mulher assim, trabalhar honradamente, ter uma esposa. Assim, se o cara não for muito rico, né? E ter 500 filhos, tipo Elon Musk diz, tem vários filhos com várias mulheres, né? Mas ele não é rodado. Então o que acontece?
Bom, basicamente ele viu que isso não existe, né? Hoje, assim, um casal de classe média, né? Hoje um casal de classe média, tanto baixa até, ele vai, se um não trabalhar, os dois passam fome mesmo, certo? Se eu, assim, o marido não trabalha, capaz de ter, não vou dizer um padrão de vida, mas uma qualidade mesmo. Vão ter uma vida até, digamos assim, mais leve, mais tranquila, se os dois trabalharem, tiverem um filho, do que um e ganhar, sei lá, 5 mil reais os dois juntos. E aí, dependendo, o filho fez 18, já dá uma ajuda, né? Nem 18, faz uns 13 anos e por aí vai de idade. E tem um padrão de vida melhor do que o cara que tá trabalhando, ganhando 40 mil, sustentando ele, a mulher e mais 5 filhos, né? Ou seja, 7 pessoas. E na verdade mora engaiolado. Perfeito? Então, assim, e aí o que acontece? Ele pensa, putz, meu marido ganha 40 mil, mas a gente mora num apartamento, sei lá o que. E aí ela vai gastando, porque ela acha que o cara recebe uma vez por mês e, né? Então, assim, o que não é. E os filhos também, eles não plantam, eles não colhem nada, porque afinal eles devem morar num apartamento, ou então basicamente o quintal de casa deve ser todo concretado, né? Então eles são basicamente coisas que você tem que alimentar, vestir tudo, e abrigar, né? E tratar, no caso, se ficar doente, a longo prazo. E aí me enviar na escola, que você pensa que é até um alívio. Bom, mas onde eu quero chegar? Certo? Então é basicamente isso, tá? Isso. E esse cara vai ficar estressando, vai ficar muito estressado, vai ficar revoltado e tudo mais, quando ele perceber que os seus 40 mil já não estão dando conta. E aí ele vai ter a bile nele, espalhada nele, a mulher ele recebe uma vez por mês e a mulher quer dinheiro todo dia, por exemplo, né? Então assim ele se vê inferiorizado. É assim que o homem, assim, o que acontece? Elas viram que não vão conseguir um homem, até os militares chamam elas de carreguistas, mas assim, ela tá lá feliz e tudo mais, porque basicamente ela tá ganhando dinheiro dela, tá gastando com ela, e o Sync Woman não é apenas... O Sync, na verdade, não é apenas... como se diz... Não é apenas isso, que é Single Income No Kids, né? Apenas uma fonte de renda e sem crianças. Então é uma pessoa sozinha que tá lá vivendo, tá bebendo, tá curtindo a vida. O que eu quero te dizer é o seguinte: enquanto esse dinheiro não permite que você fique entediado, tá ótimo. E aí eu digo tanto da zona de conforto, né, digamos assim, quanto a zona de desconforto. Eu digo desconforto é quando, por exemplo, aquela pessoa que a pessoa se ajuntou, né? E dependendo, eles cresceram e se multiplicaram. Tá sendo mais uma encheção. Nem te olha na cara e nada mais, entendeu? Não te olha na cara, não te respeita, não tem nada. É capaz de, por exemplo, um filho ser de cada pai, né? E o cara nem já até deve ter uma ideia disso e também não tá nem aí. Porque, sinceramente, por ele, se ele morrer e todo mundo morrer de fome no dia seguinte, pra ele tá bem. Então, assim, realmente é a pessoa que tá vivendo sozinha. E esse livro trata bem disso, certo? A Ayn Rand é uma moça que nasceu no Império Russo, né? Fugiu de lá quando viu o Império colapsar, certo? E surgiu a União Soviética, provavelmente ela foi um dos milhões que fugiram, né? Porque afinal, não só da Rússia, mas da Europa mesmo, porque afinal, depois da guerra veio a fome e a peste, né? E a morte. E aí viram que na Europa tava todo mundo, na América, perdão, tava todo mundo vicejante, né? Enfim. E ela virou roteirista. E quando ela já fez a cama e tudo mais, já foi isso. Então, assim, a gente que tá vivendo o quê? Só individualidade.
E no caso, assim, como a gente foram classificados, como eles mesmos disseram, né? Tanto os MGTOWs, eles seguindo pelo seu caminho, ou assim que o Woman seguindo as suas carreiras, basicamente estão vendo isso e a gente está vendo o mundo colapsar. No caso, como eu disse no encontro final, o John Galt, que é o homem que desencadeia essa insubmissão, porque o que acontece? Essas pessoas realmente sustentam o mundo. Essa Think Woman vai virar, pode ser a Naomi Campbell, por exemplo, que é negrona, sim, último tom. É que nem também o que aconteceu com a Jojo Todinho. Se ela disser que basicamente não faz parte disso, que o homem é um opressor e tudo mais, como ela não falou mais, basicamente ela já vai perder. E aí eu penso, se você pensar que a força de sustentação, porque o Atlas ele move o mundo, vai ter, certo? É como eu disse certa feita, para uma sobrinha minha, não tenho filhos. Enfim, eu disse para ela, olha, o que acontece é o seguinte, você, quando sobre o pedinte, é o seguinte, nós somos menos pobres e o pedinte é muito pobre. Só que o que acontece? O muito pobre ele faz muitos filhos e o menos pobre faz um ou não tem filhos, né? Afinal ela é minha sobrinha e ela não tem primos. Então, né? E aí o que acontece? A roda vai basicamente desabar, certo? Porque o que acontece? Quando a gente vê os plutocratas, como o Elon Musk, que tem 11 filhos, né? E dá dinheiro a rodo e não tá nem aí, o que acontece? Basicamente, a gente temos isso, a gente se revoltando, destruindo o sistema, não está alimentando. Porque o menos pobre, que seria a classe média, independente do patamar dela, se é alto, médio ou baixa, ela que azeita o sistema. Perfeito? E aí o que acontece? Não vai funcionar. Vai ter muito cacique lá em cima que não quer dar o dinheiro, porque o que acontece? Quando ele quer, ele faz uma ação de caridade, tipo Teleton, Criança Esperança e tudo mais, certo? Só que quem doa é a pessoa que quer ser generosa, né, digamos assim, e no fim o que acontece? Não vai ter essa pessoa. No caso não é uma revolta silenciosa, não tão silenciosa, porque afinal basicamente eles estão fazendo alarido, como eu estou, né? Mas estão aqui, certo? Como o John Galt, não vão estar aqui para ver a sociedade colapsar, não tem concordância com nada. Não vou, eles são assim, tanto o MGTOW quanto a Think Woman. Perfeito? E vamos ver o que acontece. Obrigado. Tente ser feliz.